Sabe aquela história de que um conflito a milhares e milhares de quilômetros de distância pode bater direto no bolso da gente? Pois é, nessa análise a gente vai desvendar exatamente isso. Como essa geopolítica do petróleo mexe com tudo, da gasolina ao pãozinho e o que isso significa para o nosso dinheiro. Então, vamos lá, sem rodeios. Pode parecer coisa de filme, mas não é. O que está acontecendo lá do outro lado do mundo, a 12 mil quilômetros daqui, tem o poder de decidir se as contas vão fechar no fim do mês. É como se, enquanto o conflito esquenta por lá, um fio invisível viesse e puxasse o dinheiro direto da nossa carteira. E o impacto, vai muito além da bomba de gasolina. Pensa comigo. O petróleo mais caro deixa o transporte de alimentos mais caro, o que, claro, aumenta o preço do pão. Isso também afeta os custos das empresas, e aí mexe com o valor das ações lá na bolsa. É literalmente uma reação em cadeia que atinge a economia inteira. Bom, antes da gente continuar, um aviso super importante. Tudo que a gente está conversando aqui tem um fim educativo, tá bom? Isso aqui não é uma recomendação de investimento. No fim do dia, a responsabilidade por qualquer decisão financeira é de cada um. Certo, agora vamos para o centro da questão. Afinal, por que um conflito lá no Oriente Médio importa tanto para a economia do mundo todo? A resposta está num lugarzinho bem específico no mapa, um verdadeiro gargalo crítico. Esse aqui, o Estreito de Hormuz. Pensem nele como se fosse a principal artéria do petróleo do mundo. Se essa passagem for fechada, ou se houver qualquer ameaça, o preço do barril não só aumenta, não, ele explode. É um ponto de estrangulamento global. E para a gente ter uma ideia do tamanho do risco, olha só esse número, 20%. É isso mesmo, 1/5 de todo o petróleo que o planeta consome passa por essa única e estreita passagem. Qualquer instabilidade ali cria ondas de choque imediatas no mundo inteiro. Então, o ponto crucial é este. O petróleo é a energia que move o mundo. Quando o preço dele sobe, a reação em cadeia é instantânea. Sabe por quê? Porque tudo, absolutamente tudo que depende de transporte para chegar até nós, fica mais caro junto. Agora, vamos para a próxima parte e ver como isso se desenrola na prática. A gente vai rastrear esse efeito dominó passo a passo, desde o posto de petróleo até o impacto no nosso dia a dia. Essa matemática do caos funciona mais ou menos assim. Olha só. Primeiro, o preço do petróleo dispara. Logo em seguida, esse aumento chega nas bombas de combustível. Com o diesel mais caro, os custos de logística, caminhões, navios, aviões, tudo sobe. Esse custo extra, claro, é repassado para os alimentos no supermercado. E aí, para tentar conter essa inflação toda, o Banco Central pode ser obrigado a manter os juros lá em cima. E qual é o resultado final de toda essa cadeia? É basicamente um imposto silencioso que incide sobre os salários. O poder de compra da gente diminui e o custo de qualquer dívida, como o financiamento, por exemplo, aumenta. Aquele conflito lá do outro lado do mundo acaba de se materializar no orçamento de casa. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora e olhar para o mercado financeiro. Porque, como em toda crise, enquanto alguns setores sofrem bastante, outros podem potencialmente até se beneficiar. A divisão aqui é bem clara. Setores como aviação e logística, para quem o combustível é um dos maiores custos, veem a margem de lucro diminuir drasticamente. O varejo também sofre, porque o frete fica mais caro e o poder de compra do consumidor cai. Por outro lado, para as gigantes de energia, um barril mais caro significa, de forma bem simples, mais receita e mais lucro. Mas olha, aqui vai um alerta fundamental. É preciso ter muito, mas muito cuidado. Investir reagindo só à notícia de um conflito é uma jogada extremamente arriscada. A volatilidade fica altíssima e aquilo que sobe com base num boato, muitas vezes desaba quando os fatos se consolidam. Bom, diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: como é que a gente protege o patrimônio? Vamos explorar agora algumas estratégias de defesa para esses tempos de incerteza. A palavra-chave, a estratégia central é uma velha conhecida: diversificação. A ideia é muito simples e poderosa: não colocar todos os ovos na mesma cesta. É sobre distribuir os investimentos para diminuir os riscos específicos de cada um. Na prática, um portfólio mais resiliente pode ser construído de algumas formas. Ter ativos em dólar ou em commodities, como o próprio petróleo ou ouro, pode funcionar como um tipo de seguro. Além disso, buscar empresas sólidas, aquelas que vendem produtos essenciais e conseguem repassar a inflação para os seus preços, ajuda a criar uma verdadeira fortaleza para o patrimônio. Chegando ao final da nossa análise, a grande lição é que o mundo está profundamente conectado. Ignorar a geopolítica hoje em dia é quase como ignorar o destino do próprio dinheiro. O segredo para navegar nesses tempos não é ter medo de jeito nenhum, mas sim estar bem informado. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Esse choque do petróleo é um lembrete muito poderoso da nossa interconexão global.
A pergunta que fica no ar é: em um mundo tão conectado assim, que outros fios invisíveis será que estão ligados ao nosso orçamento de casa? Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos. Invista consistentemente e analise o mercado com atenção. É assim que se constrói a verdadeira prosperidade a longo prazo.